boa tarde. Nesta sexta-feira pós-feriado, olha, tem muita gente ainda feriando, né? Sejam muito bem-vindas, pessoas queridas, aqui nessa mais uma live do Libélula Constelação, em que hoje nós vamos falar sobre os abortos. Que na constelação familiar a gente não gosta de utilizar a palavra aborto porque ela fica meio carregada, né? A gente gosta de falar das crianças não nascidas ou dos filhos não nascidos. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, Mara Terapeuta, a parceira do Libélula Constelação, professor André Martins, querido colega também de profissão, Odete também está aqui, e a Rosilda Fagundes. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Se vocês quiserem colaborar com o tema, enviando os aviãozinhos, né, para mostrar que nós estamos ao vivo. A gente tem sempre que lembrar que tem pessoas distraídas e que, às vezes, uma vez eu recebi uma mensagem assim do tipo, nossa, eu precisava muito ter ouvido essa live. E aí foi assim, foi num envio espontâneo aqui do ao vivo, né? Então tá. Pessoas queridas, olha só. Eu tenho um amigo muito amado que me fez uma pergunta, pediu para eu comentar na live de hoje sobre também os abortos que são espontâneos. Então eu falei para ele que claro que eu ia falar. Mas eu quero deixar muito claro de que aborto é qualquer um, seja ele provocado ou seja ele espontâneo. Essa criança foi abortada, essa gravidez ela foi interrompida, né? E o que mais eu aprendi e aprendo com a sistêmica, com a visão sistêmica, é de que deixa eu levantar aqui essa luz porque ela está me refletindo no meu óculos. É de que não é para ter julgamento, né? Não é para ter julgamentos. Os julgamentos, eles detonam com o sentimento real que a gente pode ter por aquela pessoa ou por aquela situação, né? Então, muito bem-vindo. Eu acho que não sei se é uma moça, se é um moço, mas é Tenório que está aparecendo aqui pronto, marquei o tempo. Aqui na descrição, né? Eu acho que é Fê Tenórios. Muito bem-vinda. Então, vamos lá. Abortos ou as crianças não nascidas, tenha sido isso de modo provocado ou não, forma o vínculo para sempre com o parceiro ou a parceira. É para sempre. Se você não viu o Reels que eu fiz, dá uma espiadinha lá. Acabei de fazer. Acabei de postar. Quando esse óvulo ele é fecundado, neste momento aqui, nasce uma consciência. Nascendo essa consciência, embora a ciência não acredite nisso, nós, dessa área mais espiritualista, né, ou mesmo energética, sistêmica, acreditamos que sim, né? O óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. Aquele óvulo era o premiado para ser fecundado por esse espermatozoide premiado também. Então, o espermatozoide fecundou. Formou-se, então, ali uma consciência. Forma-se um ser. De acordo com o que a gente procurar na internet, vai dizer que até a 13ª semana, tudo bem de poder o aborto acontecer. Independente de qualquer coisa, o vínculo está formado. Esta criança, menino ou menina, ela passa a fazer parte do nosso sistema familiar. Certo? Então ela passa a fazer parte. Se a criança passa a fazer parte do nosso sistema familiar, este pai ou esta mãe também. Então não existe essa história de que, nossa, olha, eu namorei uma pessoa
E aí acabou que nós acabamos, precisamos ter feito um aborto, porque era um namoro que não ia muito bem, que, enfim. E aí nós abortamos aquela criança. Mas olha, eu não quis mais saber dessa pessoa. Né? Não quis, nós terminamos. Aliás, foi só o aborto acontecer para ele, puf, sumir do mapa. Então eu não quero nem ver mais pintado de ouro. É muito mais comum que os homens desapareçam da relação. Né? Se a gente for procurar uma estatística, é muito mais comum que quando o casal eles precisam fazer um aborto ou mesmo um aborto espontâneo, mas normalmente quando o aborto é provocado, talvez fique uma culpa no coração de ambos e aí aquele relacionamento ele começa a dar arranhões, ele começa a não ficar harmonioso, né? Então é muito comum que o homem vire as costas e saia da relação. É mais comum do que a mulher virar as costas, né? Não é taxativo, mas é o que nós observamos. É muito mais comum. Então, se isso aconteceu com você, né? Esse exemplo que eu dei, né? Eu dei um exemplo aqui de uma cliente que fez um atendimento comigo e uma das perguntas que eu faço é: você teve algum aborto? E ela disse: teve, mas olha, não quero nem mais ver pintado de ouro. Doce ilusão, né? É um equívoco. Doce ilusão, porque o vínculo foi formado. Quando o vínculo é formado, ele forma de que maneira? Como é que a sistêmica traz pra gente? Como é que Bert Hellinger traz pra gente? Que qualquer pessoa que modificou algo em nossa vida, algo assim, de um tamanho como esse, por exemplo, né? Da formação de uma criança, esse alguém passa a fazer parte do sistema. Não dá para pegar a borracha e apagar. Nossa, agora eu vou apagar isso aqui, ó. Acabou. Não vou ver mais. Não, nem quero saber de encontrar mais essa pessoa. Não existe. A gente abortou a criança. Pronto, não existe mais. Existe. A questão principal, e é o que traz neste livro, né, do Bert Hellinger, Para que o Amor Dê Certo, a questão principal que o Bert nos traz, e nos meus atendimentos, nos meus estudos, eu vou encontrando mais também sobre isso, é de que, formado o vínculo, a gente precisa fazer as pazes aqui dentro, no chakra cardíaco, com esse vínculo, para que eu possa encontrar um novo relacionamento com o coração apaziguado, como diz a Elza Carvalho, né? A grande consteladora familiar Elza Carvalho, minha professora. Eu digo que todos eles são meus professores, né? Apaziguar o coração. Apaziguar o coração de que forma? Aceitando que existe uma criança no seu sistema familiar. Cadê meus bonecos? Eles estão lá atrás hoje, ó. Cadê? Eles estão lá atrás hoje. Vou pegar as canetas. Aceitando que esta criança existe no sistema. Aceitando que antes deste filho ou filha que teve o destino de nascer, né? Aceitando que ele é o segundo ou a segunda filha. Aceitando que esta criança que teve o destino do aborto, ela é a primeira, é a mais velha, ou é o mais velho, entende? Para quê? Para que cada um ocupe o seu lugar. É a ordem da hierarquia, né? Então, quando eu aceito que esta criança que teve o destino do aborto, quando eu aceito que ela existe com o filho mais velho ou filha mais velha, quando eu aceito isso, eu aceito então que este filho aqui ou esta filha, ele ocupe o lugar dele, de segundo filho ou de segunda filha. Entendem? Ou terceiro, quarto, quinto, enfim. Porque aí nós vamos estar estabelecendo as ordens do amor.
Lembra que eu falei numa outra live, né, sobre quando Bert Helling nos diz que sem ordem não há amor. Não tem jeito. Nós precisamos das ordens. A ordem do pertencimento, da hierarquia e do dar e do receber. Então, não existe essa história de que abortou a criança, aquele relacionamento não existe mais com aquele homem ou com aquela mulher. Não existe isso. Existe. E vou contar mais um segredo. É para sempre. É para sempre. Contudo, nós podemos apaziguar o coração respeitando este homem que é o pai desta criança que teve o destino do aborto. Foi o destino dessa criança. Ou respeitando esta mulher que carregou em seu ventre um filho teu e que teve o aborto e que o aborto aconteceu, entende? Respeitando. Quando respeitamos de fato, no coração, sem julgamentos, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos e todas no mesmo barco da evolução. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, pessoas amadas, o recado dessa live de hoje é isso mesmo, né? É a gente aceitar no coração de que nós temos essa criança, que essa criança existe no nosso sistema e que o pai dela ou a mãe dela também existe. Você está com dificuldade de um novo relacionamento? Dá uma espiada nisso. Veja se não aconteceu um aborto lá atrás, ou mais de um, né? Que às vezes acontece mais de um, e que você resolveu passar aquela borrachinha. Não existe, né? A borrachinha não existe. E respondendo para o meu querido amigo que não pôde estar aqui ao vivo com a gente, respondendo para ele, não importa se foi provocado ou se foi espontâneo, não importa, aconteceu, existiu, então existe no sistema, ok? Deixa eu ler aqui, antes da boa tarde para a Rejane e para a Renatinha, que eu vi que entraram. Boa tarde, amadas. Essas duas, Renata e Rejane, fizeram parte da turma do PAC 1 e do PAC 2, simultaneamente, e agora nós estamos formando a turma do PAC 3. Vem com a gente, vamos ler, estudar e ressignificar. Meu livrinho está desmontando, né? De tanto que eu leio ele. E ressignificar, olha, para que o amor dê certo. Primeiro o amor por você. Primeiro de tudo, ó. A máscara quando cai no avião é na gente primeiro, né? Depois na criança, depois no idoso. Deixa eu ler aqui o comentário da Dani Jordana. Querida, mudou a foto, né, Dani? Ela escreve aqui assim pra gente. A primeira mulher do meu pai faleceu no parto junto com o bebê. Olha que destino, né? Meu avô casou... Peraí, porque deixa eu ler de novo. A primeira mulher do meu pai, tá? Meu avô casou-se com a segunda esposa, que seria a avó dela, que também abortou. Certo. Esse é o avô paterno, né, Dani? Jordana, né? É o avô paterno. Casou-se com a segunda esposa, porque a primeira morreu, e aí então a segunda também abortou. Nasceu o meu pai, e os três com o nome de Ronaldo. Os três, quer dizer, os dois abortos e o teu pai tem o nome de Ronaldo. É isso? Confirma pra mim. Sim. Dani Jordana, essa pergunta sua é excelente. Eu estava estudando sobre isso ontem. Acredite você. Ó, estou toda arrepiada aqui. O mesmo nome dos três. Bom, vamos lá. O que acontece? Isso não é legal. Isso não é interessante. Por quê? Quando, sistemicamente falando, né? Quando a primeira criança faleceu junto com a mamãe dele. Era o destino da primeira criança. Ganhou um nome, que ótimo. Ganhou uma identidade. Isso é formidável.
Então existe já essa pessoa, já existe essa identidade. Quando o segundo vem, e também acontece de ser abortado, é o destino desse também, e ganha o mesmo nome desse, interfere aqui. E interferindo aqui, vai interferir aqui, no terceiro, que é o teu paizinho, que ganhou o mesmo nome do primeiro e do segundo. É como se o primeiro não existisse e é como se o segundo não existisse. Ah, vingou esse daqui. Então esse aqui vai ganhar o nome, que é Ronaldo, que por acaso é o nome do meu pai e do meu irmão. Então eu aqui ganho o nome, o seu paizinho ganhou o nome desses dois irmãos aqui. É como se esses dois irmãos não existissem. Entende? Entende? Então isso não é interessante energeticamente para o sistema. Esses dois aqui precisam voltar para o lugar deles. O primeiro, mais velho, precisa do lugar dele. O segundo também precisa do lugar dele. Para que o seu paizinho possa continuar a seguir a vida, mas leve, sem essa carga, né, de expectativas em cima dele, porque ele vingou. Ele vingou porque é o destino dele vingar. E não era o destino desses dois aqui, não é? Deixa eu ler aqui o que você comentou. Muito bem-vinda, Solange, que saudade. Deixa eu ler aqui o comentário da Solange. Antes, deixa eu tomar minha água. Eu amo quando vocês interagem dessa maneira. Ó, deixa eu ver aqui, a Dani continua, né? Após assistir Uma Nova Mulher, tive o insight de meu pai colocar o nome deles em uma missa. Ótimo. Em orações. E em orações falar que eles não foram esquecidos. Ai, me arrepiei inteira de novo, Dani. Perfeito, é isso, isso. Seja numa missa, seja fazendo um exercício sistêmico, né? O exercício sistêmico também é legal, assim como a missa também. Ou seja, adotar plantas. Você pode fazer isso. Adota duas plantinhas e escolhe junto com seu pai o nome para o primeiro irmão, né? O nome do segundo irmão. Olha para as plantinhas e diz: eu vejo vocês, vocês existem no meu sistema, vocês são os meus tios, você enquanto sobrinha, né? E ele enquanto pai poder dizer: eu vejo vocês, meus irmãos, eu não tomei o lugar de ninguém, eu sou o terceiro irmão. Entende? São exercícios que o nosso coração, não existe uma regra, né? Que o nosso coração vai fazendo, vai usando essa plantinha até o coração apaziguar. Eu tenho uma cliente muito querida que ela, na constelação dela, apareceu também uma questão de um. E aí eu sugeri uma planta. Ela falou: nossa, na casa da minha mãe tem uma plantação linda de aquela planta que é roxinha, lavanda, de lavanda. Eu posso fazer para ela? Claro que pode, se o seu coração diz que sim. E ela passou a olhar para a planta e não, na verdade era a mãezinha dela que a abandonou, né? E ela passou a olhar para a planta e conversar com a planta como se fosse a mãe dela e ressignificando aquelas dores. Depois ela me mandou foto: olha, o arbusto tá lindo, 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 lindo. E a vida dela, ó, fez assim, brum. Depois ela até falou que ia fazer uma live comigo para falar do resultado que foi, né? O aceitar no coração, apaziguar no coração essas pessoas. Isso é de uma importância fenomenal. É para tudo? Não, não é para tudo. Quer dizer que a partir então de agora, a partir do momento que eu apazigo no meu coração os irmãos abortados, ou os tios, ou os filhos abortados, tudo na minha vida vai ficar em paz? Não. Não vai não, tá? Não é igual, mostra na série, não. Não, não é assim não. Porque a gente, cadê o elástico, né? Eu gosto de botar um elástico, vou botar o fone do ouvido. Porque a gente está aqui, né?
Aqui faz de conta que meus dedos é a minha família. Aí eu tento ir, né? Eu tento ir, aí vou. Consigo ressignificar um monte de coisa, mas eu não consigo ressignificar tudo. E aí eu volto. Normal. Guardem os chicotes. Nós somos seres humanos e estamos nessa existência para ressignificar, para ir e voltar. E quando voltar, aceitar que voltou, para poder olhar novamente para aquela dor, ressignificá-la. Às vezes é uma dor nova. E aí a gente vai de novo e volta. E é isso, né? Em filosofia, quando eu fiz o curso, isso foi uma das coisas que melhor eu aprendi, que a gente vive num espiral, né? A gente está aqui num ponto, a gente vai fazendo o círculo, a volta, aprendeu, e aí, opa, aprendi, preciso voltar de novo. Volto novamente, aprendo de novo, ressignifico e continuo nesse espiral. É lindo, né? A Dani continua aqui, a Dani Jordana, que eles vieram primeiro, que passaram o tempo necessário em terra. Isso aí. Toda arrepiada, Dani. Eu também fiquei. Que bonito, né? Que bonito. Saudades também, Solange. A Dani também diz aqui pra mim, peraí um pouquinho, que entrou um recadinho aqui, deixa eu apagar. A Dani diz aqui também, sim, falando tudo que já estava em pensamento. Essa live só confirmou tudo. Ai, coisa boa, né? Isso é a egrégora, Dani. A egrégora é assim. Aliás, Dani, estou te esperando nessa egrégora da leitura de análise sistêmica desse livro, para que o amor dê certo. Porque às vezes uma pessoa uma vez falou assim, não, mas eu tô sozinha, eu não tô nem com relacionamento. Falei, ué, e os anteriores? E o que ficou na memória do seu sistema dos relacionamentos anteriores? Então, leitura desse livro com análise sistêmica tem sido maravilhoso. A Rejane Amada, que é do Espaço Holístico Beija-Flor, por favor, visitem a página dela, é linda. Ela diz aqui assim, uma jovem fez um aborto aos 15 anos. Hoje, ela está com 45. Ela deve contar para os filhos que ela... ela deve contar para os filhos se ela teve aborto? Ótima pergunta, Rejane. Isso vai muito do coração dela. A gente não precisa colocar no megafone, né? Alô, 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 atenção, fiz um aborto, 2 abortos. Ou colocar na manchete do jornal, que hoje nem tem mais jornal de papel, né? Ou fazer um post e colocar no Instagram. Fiz aborto. Não precisa. Vai com o coração. Então, quanto mais, se ela não consegue dizer para esses filhos que vieram depois ou que vieram durante o aborto, se ela não consegue, é melhor que ela respeite a si própria, né? Então ela faz o exercício sistêmico, ela faz uma constelação familiar, ela conversa com essas crianças abortadas, né? E sugere também olhar para adotar uma plantinha. Eu gosto de planta. Quem me ensinou planta, Rejane, foi a Ilma. Ela que me ensinou da plantinha, né? Adota uma plantinha. Né? Olha para a plantinha, conversa com a plantinha e fala, eu vejo você. Isso, gente, é para qualquer situação, não só para as crianças abortadas, né? Mas para qualquer situação. Adota uma planta. Enquanto não aliviar aqui no chakra cardíaco, você continua a conversar com ela. Tá bom? Agora, se os filhos forem adultos e se ela quiser conversar com os filhos, se ela achar que está tudo bem, é o aconselhável, é o melhor. Né? Mas se não consegue, força a barra, não. Adota uma plantinha. Né? Ou eu ia falar um pet, mas o pet não tem que ter essa responsabilidade, né? Grata, Rejane, pela pergunta. Amei sua pergunta. Luciene, bem-vinda, querida. A Dani fala aqui, vou usar girassóis. Amo girassóis, Dani. Só que ele ama a cor amarela. Só que o girassol ele tem um tempo de vida curto, né? O girassol ele dura um curto tempo. Mas se foi o que o seu coração sentiu, use o girassol. Coisa linda. A Dani também continua. Mais um detalhe.
Uma das minhas tias teve um aborto espontâneo. Tia paterna? Se foi a tia paterna, a tua linhagem paterna, toda ela, né? Ela está precisando de ressignificações. Tem muita exclusão. Muita exclusão. Todos, gente, essa história de guerra tem muita exclusão nesse sistema aqui, sim, né? É a paterna. Nesse sistema tem menos exclusão. Isso não existe, não, tá? As exclusões, elas existem, vamos colocar de um jeito mais limitado, assim, ó, desde que esse Brasil foi encontrado. Né? Desde que o Brasil foi encontrado historicamente pelos portugueses, só que não, né? Tiveram outros povos que já tinham encontrado o Brasil, mas os portugueses que escravizaram os povos nativos, que deram o nome de índios, né? Então essa energia da exclusão, ela existe na nossa memória há muito tempo, né? Então, assim, o que tudo indica aqui, o Dani, gratidão por você estar trazendo aqui para a nossa egrégora, é que a linhagem da tua família paterna está precisando de muito roponopono, né? De ficar repetindo mantras, ou igreja, ou outra religião, que seja, mas que ressignifique as pessoas excluídas, que passa a vê-las novamente, né? Porque tem aquelas situações de famílias que deixam de falar nas pessoas que sofrem ou que sofreram de transtorno mental, nem se comenta a pessoa, né? Eu sou de uma geração, parece que mais antiga que a sua, então os meus parentes são dessa geração, de que as pessoas com transtornos mental, que na minha família tem muitos, elas não eram nem contadas quase que direito, sabe? Era coitadinha a pessoa, né? Ficava lá no cantinho dela, dava um remedinho e deixava lá no cantinho. Então, Dani, o que talvez, e eu posso estar equivocada, tá? Eu precisaria estar assim numa sessão com você para ficar mais forte, né? Mais claro, mais nítido para mim. Mas o que aparece é que a tua família paterna, talvez, quem sabe, começando a ressignificar esses dois abortos, as coisas comecem a ficar um pouquinho, né? Aí, ó, ela traz de novo aqui, vixe, um dos tios paternos tem problema mental. O problema mental, ele vem com isso, né? Ele vem por causa das exclusões. O que acontece? A pessoa que traz o transtorno mental, ela vem representando exclusões no sistema. Por quê? Porque a pessoa com problema mental, ela vai ser vista, né? Ela vai ser olhada, porque ou ela é uma pessoa que vai ter surtos, e aí ela vai ser olhada. Finalmente alguém está olhando para mim, sabe? Ou é uma pessoa que precisa de medicamento regular, então alguém está cuidando de mim. Então aquela pessoa excluída, ela pode vir a ser representada por uma pessoa que traz o quê? Traz o transtorno mental. Então, pela história que você traz, né, de que esses dois tios seus foram excluídos e foram, desculpa, só um minutinho. E foram excluídos, mas não foram excluídos porque quiseram, porque é da cultura. Desculpa mais uma vez, engasguei aqui com a secura de Brasília. Então, esses abortos que não são contados é uma exclusão. Então, aí os descendentes, os descendentes, às vezes, é um sobrinho neto, às vezes é um sobrinho bisneto, tá lá na frente. Vem com um transtorno mental para representar este que foi excluído. É sério, né? Mas não é consciente, é tudo no plano inconsciente. Tudo. E quando a gente tem consciência, vou excluir porque não quero mesmo junto de mim, né? Digamos, uma pessoa que vive na sociedade, vive à margem da sociedade. Nossa, eu tenho um tio ali que é drogado, que não respeita isso, eu não quero nem perto.
É uma exclusão consciente, mas não é consciente de que eu estou comprometendo as gerações futuras, se a pessoa não tem um olhar sistêmico, né? Se a pessoa tem a visão sistêmica, ela vai compreender que ao excluir aquela pessoa, ela pode estar comprometendo os descendentes que vão vir representando essa exclusão. E normalmente é transtorno mental, mas podem ser outras doenças também, que requer a atenção da maioria da família. Por quê? Porque aquele foi excluído. Que coisa, né? A Solange comenta: e é muito difícil lidar com estas exclusões. É um trabalho diário, sim, Solange. Muitas vezes parece que foram separadas, só que não. Isso. Só que não foi separado nada. Tem mais. Tudo que a gente exclui volta. Volta. Volta de que maneira? Vai voltar através de um descendente com doença. Então, ele volta através da doença. Eu tenho uma live que eu gravei, né, um vídeo gravado no YouTube, que se você não me segue no YouTube, por favor, faça isso, que é a Libélula Constelação. O nome da live é A Doença como Nossa Aliada. É isso aí. A doença, ela vem para nos acordar de que existem exclusões no nosso sistema e muitas vezes, ou na maioria das vezes, são crianças abortadas. Dani, perdi aqui, porque você colocou mais nova, eu não entendi. Dani colocou: eu só fiquei sabendo dessas informações há 2 meses. Isso aí é. Dani, eu aqui, na cidade toda que eu tenho, 5,8, eu descobri há pouco tempo que eu tenho um irmão por parte do pai. Olha que perigo que é isso, né? Imagina. Eu solteira, já pensou? A novela aí mostrou, a última, né? Pantanal. Já pensou? Me relaciono com um homem, me atraio por ele, ele se atrai por mim, e a gente fica juntos, depois a gente vai e descobre que somos irmãos. É o perigo de hoje em dia. Mas é isso. Há pouco tempo também eu descobri esse irmão e eu preciso saber quem é, né? A informação que eu tive é que ele mora lá para o Pará. Mas sei lá, né? Brasília é uma cidade que todo mundo vem pra cá. É... Oi, Ana, muito bem-vinda. E Dani Jordana fala: minha irmã mais nova que tem. Ah, tá. A tua irmã mais nova que tem deficiência mental. Olha aí, ó. Comprovando. Ai, é culpa do meu avô que não soube incluir os abortados. Não é culpa. Ninguém tem culpa. O que nós temos é responsabilidade. O que nós temos é... Não estou dizendo que você está dizendo que tem culpa não, tá, Dani? É só porque é um senso comum, né? De as pessoas dizerem: ah, viu? Se o avô não tivesse repetido os nomes, né? O exemplo que você deu. Então, tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode estar acontecendo. O que a gente precisa sempre, 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 sempre é, primeiro, não julgar. Segundo, acolher no coração. Mas como disse a Solange lá em cima, não é fácil. Em nenhum momento aqui nesse livro, que é a terceira turma que a gente está abrindo agora, em nenhum momento aqui e em nenhum outro do Bert Hellinger ou de ninguém da sistêmica diz que é fácil. Não é fácil. Existem situações que são extremamente difíceis. Quer ver, por exemplo, crianças que são fruto de estupro e que aí a mãe prefere abortar. Olha quanto julgamento existe em cima dessa mãe que opta pelo aborto. É julgamento demais, principalmente das religiões, né? É muito julgamento. E o que mais a sistêmica me ensina é o não julgamento. Essa mãe foi vítima, tá grávida, porque foi vítima de um estupro. Primeiro, vou colocar aqui as 2 canetinhas, né? Já que os meus bonecos estão lá atrás hoje, no meu baúzinho.
né? Vamos dizer aqui que aqui está o pai e aqui está a mãe. Ou no senso comum, rosa das mulheres, né? Mas não vou usar rosa das mulheres, não. Aqui está o pai e aqui está a mãe. Esse homem veio e estuprou esta mulher. E às vezes é uma menina. Ela engravidou. Sistemicamente, ela atraiu ele. Uau! Ela atraiu ele. Inconscientemente. Por quê? Porque ela tem emaranhados no sistema dela que precisava ter sido abusada por esse homem. Quer dizer, Carla, que esse homem não precisa ser preso? Não precisa ser condenado? Precisa? Precisa sim. Né? Estamos aqui na Terra com as leis dos homens e das mulheres. Precisa ser condenado sim. Mas e ela? Ela precisa, ela tem que carregar no ventre o fruto de um estupro, mesmo que sistemicamente falando ela tenha inconscientemente atraído esse homem, e aí ela traz ela traz com ela isso, então, então eu sou uma mocinha, tenho 15 anos, mas inconscientemente eu atraí esse homem, então então eu vou carregar essa criança no meu ventre e vou ter esse filho. E toda vez que eu olhar para esse filho, eu vou lembrar do estupro. E aí? Quem somos nós para julgar? Nós não sabemos, nós somos guiados e guiadas por 95% do nosso inconsciente. 95% são os emaranhados que nós temos com a nossa família de origem. Papai e mamãe e todos que vieram antes deles. Ai, que complexo que é tudo isso, né? Ó, tá vendo? A live já tá em quase 40 minutos. A Dani, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Dani confirma, né, que não existem culpados. Todos passamos por algo, isso aí. Caroline, seja bem-vinda, muito bem-vinda. Ju Santos também. Ju, a irmã da Rô, querida, muito bem-vinda também. Então é isso, né? Ótimas as questões de vocês, maravilhosas, me trouxe à memória outros conhecimentos, mas eu acho que essa questão, acho não, eu vejo, trago a live por isso, né? Essa questão do aborto ou dos filhos não nascidos, ela é uma questão que precisa ser incluída, incluir, para que cada filho nosso ou filha possa estar no seu lugar direitinho, no lugar de nascimento. Porque quando a gente está fora do lugar, desequilibra. Desequilibra muito. E se quiserem fazer mais alguma pergunta ou querendo se aprofundar mais nos relacionamentos entre homem e mulher, vem fazer parte dessa egrégora. É a terceira turma para que o amor dê certo, que eu estou chamando de PAC 3. Temos alguns depoimentos aqui no Libelo Constelação. Tem um depoimento em vídeo da Renata Ferrari, que fez o PAC 2. Temos o depoimento por escrito da Rejane, que fez o PAC 1. Quando começa, Dani? Na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, você pode procurar pela Mara Terapeutas. Aqui para cima ela colocou Mara Terapeuta. Ela é a parceira do Libelo Constelação, ela quem faz as inscrições. E convidem pessoas. Você convidando pessoas para vir, essa egrégora ela fortalece, sabe? E com uma egrégora fortalecida, a gente consegue resolver na nossa alma tantas questões, né? Eu, enquanto mediadora do grupo, dos estudos, detalhe, ao final de cada encontro, são 7 encontros, porque são 7 capítulos, né? Então, ao final de cada encontro, acontece um exercício sistêmico, ou uma mini constelação. Eu prefiro o exercício sistêmico, mas se eu sinto no campo que existe a necessidade de uma mini constelação, aí eu faço. Faço com quem estiver
presente. Se eu sinto, às vezes está lá a Dani, eu sinto que a Dani está precisando e eu pergunto, Dani, você quer vir? Se a Dani aceita, aí a gente faz a cancelação com a Dani. E o precinho é só uma taxa de R$ 180 pelos 7 encontros. Não é mais do que isso. Não é nenhum preço exorbitante para que você não possa fazer. Ao contrário, é uma taxa para que todos e todas possam fazer. Tá bom então? Ai, não quero parar não. Tragam mais perguntas, eu falo mais. A gente debate mais. Mas então é isso. Amanhã, sábado, eu quero estar aqui novamente fazendo a live. Eu só não prometo ser às 13 horas. No sábado é um pouquinho complicado para mim, mas eu faço. Você vai fazer a sua primeira constelação no domingo. Vai ser a sua ou você vai estar participando como integrante? Tchan, tchan. Porque participar como integrante também a gente sente, né? A gente reverbera na gente também. Em alguns encontros que nós tivemos no PAC 1 e no PAC 2, aconteceram pessoas mandarem para mim depois a mensagem e dizer assim, Carla, isso era para mim. Essa mini constelação que você fez com a fulana era para mim, porque eu estou assim, 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 assim. Como integrante, né, Dani? Que ótimo, que ótimo, que coisa boa. Dani, tô te esperando a sua inscrição, tá bom? E se não conseguir falar com Mara, terapeuta, me chama no direct ou clica na minha bio e me chama pelo WhatsApp, tá bom? Compartilhe essa live com quem você achar que também é importante, se você sentir no seu coração. Um beijo gigante, coraçãozinho e até amanhã. Tchau, tchau. Não quer fechar.